Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. É sempre um prazer estar aqui trazendo alguma contribuição sobre algum assunto e hoje a gente vai estar falando sobre as dualidades do ego. Então, se você... Bom dia, Keka! Seja bem-vinda. Se você está chegando aqui agora, deixa o seu bom dia, deixa da onde você está falando. Vamos começar a movimentar essa energia, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer. É sempre um prazer ter vocês aqui. E a gente se encontra sempre nas quartas-feiras, 8h30 da manhã Brasil, 12h30 aqui de Portugal. Bom dia então para quem está chegando, vamos começar a movimentar essa energia, vamos começar a trazer aí esta alegria para o nosso dia, né? Porque na verdade nós sempre temos opções de escolher como nós vamos ter o nosso dia. Mesmo que a gente tenha um chefe chato, mesmo que a gente tenha que pegar um ônibus cheio de gente, enfim, a gente sempre tem escolha de como vai começar e ter o nosso dia. Ah, de Campo Grande, bom dia! Bom dia, Andressa querida, bom dia, Graça, ótimo, vão chegando, vão dando bom dia, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer, e é sempre um prazer ter vocês aqui. Me diga aqui no Insight Timer se tá tudo funcionando também. Tânia, eu acho que tá aqui ao vivo. Por favor, diga alguma coisa, porque acho que o sinal aqui do Insight Timer não está tão estável quanto aqui do Instagram, tá? Gente, dualidade do ego. Por que eu trouxe esse assunto aí? Eu tenho estudado até bastante também sobre a questão do nosso ego e quero trazer aqui uma reflexão que é para a gente desmistificar muitas coisas em relação ao nosso ego. Primeiro, quando a gente fala ego, o que a gente sente? Pode até colocar aqui quem está ao vivo, por favor, contribui. Quando a gente fala ego, o que primeira coisa que você sente? Ai, bom, obrigada, Tânia. Quando a gente fala ego, eu não sei para vocês e por isso que eu gostaria que vocês contribuíssem aqui comigo, mas pelo inconsciente coletivo, a gente pensa que é algo ruim, que é algo que nos leva, digamos assim, nos faz alguma forma até de ser um pouco pior enquanto ser humano. E aqui é uma das primeiras dualidades que a gente pode trazer. Ó, a Andressa botou vaidade, egoísmo, Então, a gente escuta a palavra ego e já parece que não soa muito bem nos nossos ouvidos, né? Crítica, me acho arrogante. Olha que interessante. Gente, perfeitas contribuições. Por quê? Porque, na verdade, nós fomos, pelo nosso inconsciente coletivo, nós fomos aprendendo que o ego, falar do ego, agir com o ego é algo ruim, é algo que nos deixa nessa posição de vaidade, de egoísmo, arrogância, enfim. Porém, aqui eu quero trazer essa dualidade, porque o ego nada mais é do que o quê? É o que nos difere como seres humanos. Nós estamos com 8 bilhões de seres humanos no planeta, né? E nenhum é igual a ninguém. Nenhum. Não existe outro igual de você. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo univitelino, não vai ser igual a você. E o ego é o que nos difere. Portanto, o ego não é tão maquiavélico, tão mal assim como a gente pensa. Porque o ego é aquela nossa porção que nos torna único. E se eu começo a ver o ego com esta visão, com este ponto de vista, eu já paro de ter uma ideia de, eu tô sendo egoísta, eu tô sendo arrogante. Já parou para pensar no ego como é o que me torna único? É o que faz só existir essa Luciana na vida, mesmo que tenha milhares e milhares e milhares de Luciana? Né? Então, por isso que eu tô trazendo aqui as dualidades, tá?
Então a gente pode perceber o ego como essa coisa do inconsciente coletivo, que a gente tem muitas crenças que ele é uma coisa ruim, porém, ele também é o que me difere e me torna um ser único. Maravilha, beleza? E outras dualidades o nosso ego está o tempo inteiro nos trazendo, que é o quê? Quando a gente age e coloca o ego em ação, o que entra sempre? Julgamento. E aqui que está a grande armadilha, o grande perigo, certo? Por quê? Tô querendo mostrar que o ego, gente, não é esse vilão e não precisa ser usado de maneira egoísta, arrogante, como as meninas contribuíram aqui, tá? Ele pode, sim, ser usado de uma forma consciente. E é aqui que eu quero chegar, tá? Inclusive, depois eu vou fazer um workshop dia 22, Controvérsias do Ego, já tá disponível com um valor super acessível para que todo mundo possa participar. Tá lá o link na bio do Instagram, tá? Que lá a gente vai aprofundar isso tudo que eu tô trazendo. Mas, quando eu pego o ego e me sinto única, me sinto que eu não estou sendo uma pessoa má, tá? Porque se eu estou agindo com o meu ego, automaticamente já vem na minha cabeça o quê? Eu tô sendo uma pessoa má, eu tô sendo arrogante, eu tô sendo isso e aquilo. E essa visão que a gente tem que de desassociar, certo? Então, olha só, o que a gente precisa entender? Que o nosso ego é o que nos torna único, é o que nos difere. Então, eu não preciso ter essa visão que, se eu tô agindo com o ego, eu só vou estar numa posição de crítica. Mas, colocaram aqui, e faz todo sentido, porque um dos braços do ego é o julgamento. E é aqui que o ego começa a ficar perigoso. Por quê? Porque se eu entro num espaço de julgamento, isso é bom ou é mal? Isto é certo ou é errado? Isto é produtivo ou isso é improdutivo? Isto é acontecer... Vou pegar um exemplo mais concreto. Fui despedida, por exemplo, tá? A pessoa foi despedida da empresa que trabalhava. Isso é bom ou é mal? Depende. A maioria das pessoas vai dizer o quê? Isso é mal, porque é a crise do jeito que tá, que não sei o que e tal. Às vezes, eu já passei por essa situação, que quando eu fui demitida, eu saí da minha zona de conforto e busquei outras alternativas, ainda quando eu trabalhava ainda no meio corporativo, tá? Naquele primeiro momento, se a gente tá olhando com juízo de valor de que isso é mal, eu não trago crescimento, eu não trago aprendizado. Então, o que a gente precisa trabalhar dentro do nosso ego, principalmente essa parte de julgamento? Que não tem bom e mal, certo e errado. Aí vocês vão dizer, mas como não, Lu? Perdi um familiar, um ente querido. Tá, e aí? Será que não tava se ele morreu, se ele partiu, se ele saiu desse plano, estava no contrato de alma dele. O que nós temos de controle sobre o contrato de alma de quem escolheu que ia partir em tal data, tal dia e hora? E é esse o grande outro problema, o outro bracinho do ego que a gente precisa trabalhar é o controle. Certo? Então, o primeiro braço do ego que a gente tem que olhar com mais cautela é o julgamento. O segundo, o controle, certo? Porque muitas vezes a gente sempre vai ver de acordo com a minha percepção dentro da minha vida, do meu ponto de vista, se isso é bom ou ruim, se isso é certo ou errado. E é aqui que a gente cria problemas grandiosos na nossa vida. A gente cria problema de relacionamento, e seja em todas as áreas, com filho, com marido, com colega de trabalho, com vizinho, não importa. A gente cria problema de saúde,
Porque eu conheço várias pessoas que ficam ou na autocrítica ou criticando os outros, que não vivem e acabam gerando doenças na sua vida. Ou criticando os seus parentes, os seus funcionários, os seus irmãos, enfim, tá? E acabam gerando doença. Então, tu pode ter certeza que o ego, se não for bem administrado, tá? E tu não usar o ego ao favor, como eu sempre digo, eu vou explicar isso bem no workshop, como usar o ego a nosso favor, tá? Mas é justamente isto. Se nós não usarmos o ego a nosso favor, ele se torna esse vilão da história. Só que isso tudo são armadilhas. Armadilhas da nossa própria mente, que tá mentindo para nós quando diz que o ego é uma coisa ruim, é só crítica, é só julgamento. Eu tô falando de julgamento, controle, tudo isso são braços do ego. Tem mais? Tem. Um terceiro braço do ego. Falta de conhecimento. Lu, nunca pensei que a falta de conhecimento, o que influencia no meu ego, né? A gente nunca parou para lidar. Só que tem uma questão. Aqui eu quero falar de falta de conhecimento e falta de autoconhecimento, principalmente. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu tô disposta a buscar conhecimento, mais eu vou me transformando, mais eu vou sendo uma pessoa melhor. Isso é filosofia, tá? Quanto mais eu tô me dedicando ao conhecimento, mais coisas eu vou trazer na minha mente, mais coisas eu vou questionar também, se isso é legal, isso não é, isso para mim é verdade, isso para mim não é, e isso vai me trazer mais conhecimento. Mas além de conhecimento, vai me trazer autoconhecimento. E é aqui que o ego é fundamental. Esse braço do ego, que é onde ele prejudica na nossa vida, que é a falta de conhecimento e autoconhecimento, é fundamental. E aí eu vou dar um exemplo bem prático que acontece muito. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho bem alicerçado essa questão de julgamento, de controle, de ego, para cada situação eu reajo de uma forma. E pior, nós temos várias reações padrões repetitivas de comportamento que a gente não gostaria de reagir assim e a gente reage inconscientemente. E se eu me autoconheço, se eu olho para isto, eu vou começar a perceber por que eu estou agindo assim. E se eu não estou gostando desse resultado, desse meu comportamento, dessa reação que eu estou tendo, só eu posso mudar, tá? E aqui, gente, olha só, olha como essa questão de conhecimento ela é muito importante, mais do que a gente imagina. Deixa eu dar uma informação aqui que talvez vocês saibam, mas só pra gente fazer uma relação aqui. Até os nossos 7 anos de idade, a nossa primeira infância, é como nós nos sentimos, meio que, pode-se dizer assim, essa palavra é meio estranha, mas é um prolongamento dos nossos pais, da nossa mãe principalmente, tá? Que é com quem normalmente a gente passa mais tempo. Então, a gente não se vê como um ser, uma identidade. Eu não sou muito diferente do meu pai e da minha mãe. Eu sou aquela criança que tá ali. E o que uma criança tem? Qual é por norma, uma criança ela é o quê? Curiosa. Por quê? Porque ela tá sempre disposta a aprender. Ela tá sempre disposta a descobrir, a conhecer. E depois que a gente se torna adulto, a gente vai perdendo um pouco isto. A gente só começa no questão de conhecimento mesmo quando ou é necessário ou porque está me fazendo falta em alguma área da minha vida. A gente vai perdendo aquela curiosidade natural
que a gente tinha como criança. E depois dos 7 anos, que pode-se dizer que aí a criança começa a ter o ego em si, que é o quê? Ela começa a se ver diferente dos pais. Ela vai para a escola, ela começa a socializar, ela começa a perceber que o coleguinha faz assim e ela faz assado. Até porque dentro da nossa própria família, olha quantas crenças e padrões a gente pega justamente dos nossos pais quando nós éramos pequenos e nós não percebemos. Por quê? Porque o nosso ego não estava ainda totalmente formado. Nós não éramos uma identidade, certo? Então, olha, isso tudo para falar da curiosidade da criança, né? E nós, enquanto adultos, essa questão de conhecimento e autoconhecimento, ela é fundamental. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, eu vou estar cada vez reagindo à base da minha impulsividade. E aí vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Por quê? Porque tu tá reagindo de maneira inconsciente, tu não tá pensando, poxa, isso tá acontecendo, ok, mas como que eu vou reagir a isto? Certo? Ou eu não tenho controle sobre isto. Olha quantas pessoas reagem de forma passional, vou dizer assim. Por quê? Porque naquele momento elas sentiram que não tinham controle, estavam sem chão, como a gente diz, né? E aí elas reagiram impulsivamente. E normalmente isso depois traz um grande arrependimento, certo? Então, olha bem, tá? A falta de conhecimento e autoconhecimento, principalmente, é uma das grandes armadilhas do nosso ego. Agora, o nosso ego é ruim? Repito lá do início, o nosso ego não é ruim. O nosso ego é o que nos faz nós sermos diferentes. Agora, ele é ruim quando eu não tenho esse autoconhecimento. Quando eu não estou investindo no meu autoconhecimento, no conhecimento em si, até mesmo do ego, ou de como a minha família agia em determinada situação, enfim, tudo isto, tá? Então, tô falando aqui dos braços do ego, né? Falei do julgamento, que a gente também... Quando eu tenho conhecimento, eu consigo perceber e dizer para mim mesma que não tem bom e mal, tem diferentes pontos de vista. Eu uso muito essa frase, tá? Principalmente quando alguém vem me falar enquanto terapeuta. Porque, gente, enquanto terapeuta, eu tenho que ser completamente neutra. Toda pessoa que chega para fazer sessão comigo, eu tenho que estar agindo de maneira neutra. Eu não posso ter juízo de valor que isso é bom ou isso é ruim. Isso que ela fez é certo ou errado. Não, eu não posso. Então, enquanto terapeuta, foi uma das coisas que eu tive que desenvolver bastante em mim. Que é o quê? Ser neutra. Não tem o que é bom e o que é errado. Tudo é um ponto de vista. E aí se a pessoa chega e me diz assim, mas tu não conhece o meu chefe, tu não sabe como ele é mau. Isso é um ponto de vista que tu está tendo a respeito do teu chefe. Lu, mas eu trabalho das 8 até as 10 da noite. Das 8 da manhã às 10 da noite. Eu vou dizer para ela assim, isso é um ponto de vista. Tu não está sabendo se posicionar de acordo com o teu chefe. Se ele diz que tu tem que trabalhar até as 10 da noite, tu tem escolha de estar nesse trabalho ou não. Mas se eu não estiver nesse trabalho, eu não posso me sustentar. Quem disse? Mais um ponto de vista. Certo? Porque se tu pode... Eu falei, já aconteceu comigo. Quando eu fui despedida da editora, na hora parecia que era um horror. Depois foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque me fez movimentar para outra coisa que eu nem estava esperando naquele momento, tá? Então, muito cuidado, porque esses juízos de valores, na verdade, não existem. O juízo de valor do nosso ego é uma ilusão da nossa mente. O que existe? Diferentes pontos de vista.
Ah, mas o meu ponto de vista é esse, eu não mudo porque é assim, porque eu cresci assim, eu nasci assim. Ok, continua com a síndrome de Gabriela. Continue. O que vai te beneficiar a síndrome de Gabriela na vida? Nada. Nada. Porque se nós somos seres humanos, nós estamos na Terra para evoluir. E evoluir significa pensar, conhecer, autoconhecer e tentar fazer de uma forma diferente. Agora, se tu fica batendo na tecla, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu vou continuar assim, é o meu ponto de vista, que não sei o quê, isso tu tá usando, sim, o ego, exatamente como a gente falava no início, que é da pior maneira como vilão da história, certo? Mas ele não precisa ser usado dessa forma. Justamente isso que eu vou ensinar no workshop, tá? Que existem outras formas de nós aproveitarmos esse ego, essa unicidade que nós temos. Gente, é maravilhoso quando a gente começa. E sem contar que é libertador. Porque hoje você mesma provavelmente está presa a alguns padrões. Ah, o que os outros vão pensar? Ah, eu quero a aprovação dos outros. Ah, eu quero que as coisas fluam dessa maneira. Tem que ser assim, tem que ser assado. E por que não eu posso começar a ter outros pontos de vista? Usando o ego ao meu favor, tá? A gente não precisa mais ter esse conceito, mais uma vez, é o conhecimento que nos tira desse breu, tá? Agora que eu tô trazendo esse conhecimento para vocês, vocês não precisam achar que quando vocês estão usando o ego a favor de vocês, vocês vão estar sendo pessoas egoístas ou más. A palavra egoísta, ela não necessariamente tem que estar aliada ao ego, porque aqui já tem uma palavra que já nos limita e diz, egoísta tá pensando em si mesmo. Vou dizer uma coisa, sinceramente, eu conheço milhares de pessoas que deveriam estar pensando em como se sentem, se autoconhecendo do que querendo agradar outras pessoas e sabendo se posicionar. Isso não é ser egoísta de querer pensar em si mesmo, é aquilo tudo que eu falava. É saber lidar com julgamento, com controle e com autoconhecimento. Isso é egoísta? Não necessariamente. Isso pode ser libertador. Eu conheço muitas pessoas que não sabem se posicionar, que não sabem colocar limites, que não sabem dizer não, que dizem sim quando querem dizer não. O que elas têm? Conflitos, doenças, uma série de coisas. Então, a palavra egoísta, ela tá muito... ela tá estereotipada de uma forma que não é a realidade. Porque se eu usar o ego a meu favor, pelo contrário, eu não vou ser essa pessoa julgadora, eu não vou ser essa pessoa controladora e eu não vou ser essa pessoa que fica agindo de maneira arrogante, egoísta, crítica, como a gente colocou aqui, tá? Então a gente precisa justamente aprender isso, certo? Aqui eu tô trazendo só pra gente ver o quanto o ego é dual, como tudo na terceira dimensão, né? Nós estamos aqui na Terra, nesse planeta dual, certo? E tudo tem a lei da dualidade, né? Inclusive, uma lei universal, que é o certo e errado, feminino e masculino, dia e noite, sol e lua, tudo é dual. Assim como o ego. E por que eu não posso tirar proveito do ego? Quando eu entendo isso, sei usar, sei trazer técnicas e formas, que é o que eu vou estar explicando lá no workshop, pra gente colocar isso em prática, gente, a gente tá liberta, na verdade, do ego. Tá liberta do ego, certo? E nunca mais tu precisa ser chamada de uma pessoa egoísta. Por quê? Porque tu consegue usar o ego, que seria essa coisa ruim aí que, né, que a gente associa, trazendo ele para ti, para o teu favor.
Então, muito cuidado, tá? Porque a gente, às vezes, aqui é onde a gente se perde. E se perde baseado no quê? Quem trouxe esse conhecimento que ego é mal, que ser egoísta é ruim? A sociedade, o inconsciente coletivo, os nossos pais, quando a gente brigava com nossos priminhos e que a gente pegava o brinquedo deles. Deixa de ser egoísta. Fala pro teu, divide a bonequinha com a tua prima. Quem nunca ouviu isto? Desde pequenos. Tá na hora de nós começarmos a ver uma outra perspectiva do ego, um outro ponto de vista. E aí a gente sai dessa zona de julgamento e de controle muito mais fácil, que ainda é difícil para todos nós. Porque a primeira coisa é a gente pensar, isso é bom ou é ruim? Para mim, tá? E aí a gente começa a perceber que quando eu compreendo, entendo, me autoconheço, conheço até mesmo a minha parte egóica, eu consigo tirar o melhor proveito, tá? Só para concluir, e antes de nós fazermos uma breve meditação, eu não vou entrar nesta live aqui, tá? Vou falar isso provavelmente na semana que vem, que eu vou falar sobre o ego nos relacionamentos. Na live aqui no Instagram e no Insight Timer. Mas uma grande coisa que a gente pode comparar o ego são as nossas sombras. A maioria das pessoas não gostam de falar das sombras. Ah, não, eu não quero olhar para as minhas sombras. Gente, é libertador quando tu começa a olhar para as suas sombras. Enquanto tu deixar elas ali embaixo do tapete, não, ela tá ali, eu não quero mexer, isso não pode. O que tu tá trazendo? Mais falta de conhecimento de quem tu é, de ti mesma, e tu não vai sanar aquela questão. Pelo contrário, tu fica escrava. O que a gente não conhece, a gente fica escravo. Cuidado. Se você quer realmente ter o ego a seu favor, conheça como você é, conheça o que você pode, como você pode usá-lo a seu favor. Porque senão você vai ficar escrava do seu ego, sim. Você fica escrava das suas sombras, sim. Tá? Por isso que eu falei, o braço, eu não falei por ordem de importância, esses 3 braços, tá? Mas o mais importante é o conhecimento e o autoconhecimento, porque quando eu tenho isso, eu consigo me libertar. Paro de ser escrava. E muitas vezes você está sendo escrava do ego dos outros. Nem é do seu. Olha que triste isso. Porque a maioria das pessoas são escravos do ego dos outros. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Ah, mas que cara que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer assado? O que as pessoas vão achar de mim? Eu não posso tomar essa decisão porque é assim o tempo inteiro. E aí? Você não está sendo você, gerando doença, conflitos, problemas, tá num lugar que você não quer muitas vezes. Por quê? Porque você tá olhando o ego dos outros. Não dá. Não dá para ser assim, tá? Ou você assume o seu poder, se torna livre, conhecendo o seu ego, sabendo o que ele pode... Gente, se a gente já souber e conhecer o nosso ego, a gente pode ter bastante benefícios com ele, sem fazer mal para os outros, obviamente. Mas o que vai começar a acontecer? Eu vou saber me posicionar, eu vou saber botar limites, eu vou saber conversar com as pessoas, sem gritar. Quem tá gritando, quem tá querendo ganhar a base do grito, tá no ego ruim, né? E não tem argumento. Porque quem tem argumento não precisa gritar. Quem tem argumentos, quem se conhece, quem saiu dessa zona de julgamento, quem saiu da zona do controle, vai conversar numa boa e vai ter argumento para tudo. Agora, quem começa a gritar é porque não tem argumentos palpáveis. E aí precisa usar o volume, certo? Então, olha o seu comportamento. Veja,
E comece a perceber, às vezes é o tom de voz, às vezes é calar em determinada situação, às vezes é voltar a tua frequência energética para um nível que tu tá te sentindo bem para depois agir. Tem tanta coisa que a gente tem que aprender quando a gente usa o ego a nosso favor, tá? Isso são algumas coisas que eu vou estar falando no workshop do dia 22, tá? Já estão as inscrições abertas, é um valor super acessível para todo mundo fazer, certo? E quero mesmo que, assim, ó, todo mundo compartilhem. Tenho certeza que agrega para qualquer pessoa o que a gente vai estar fazendo lá, além de estar fazendo reprogramações, porque como eu falei agora, olha quanta crença tem do inconsciente coletivo, quanta crença tem que a gente trouxe lá. Se não der a boneca para tua prima, tu tá sendo egoísta. Gente, nós temos crenças de ego desde antes na barriga da mãe. Mas só era eu que estava dentro da barriga da mãe. Só. Mas mesmo assim, tu já estava pegando geneticamente também aí várias crenças em relação a ego. Da tua família, da tua ancestralidade, da sociedade, de tantas coisas, tá? Então, isso tudo a gente vai reprogramar lá no dia 22, tá bom? Vou convidar vocês agora só mais alguns minutos para a gente fazer uma breve meditação e já vou pedir aqui também um acesso para a gente estar mais perspicaz, tá? Eduardo, olha, acabo de te conhecer. Eu tenho a minha busca, mas a minha esposa precisa muito desse workshop. Só ela, Eduardo, ou tu também? Tô brincando, mas sabe por que eu tô falando isso? Porque quando a gente quer ajudar algum dos nossos eu falo esposa, marido, mulher, filhos, pais, normalmente a gente também sofre as consequências dessa pessoa e a gente também precisa entender e saber como lidar com ela. Obrigada por essa contribuição, Eduardo, porque ela não quer enxergar a própria sombra. Boa, traz ela para o workshop, mas vem junto, porque daí vocês dois vão ter um novo ponto de vista e aí vocês vão começar a ver as coisas de uma forma diferente e vocês dois vão se dar muito melhor, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui com o Eduardo, mas isso acontece muito. Eu sou um buscador perfeito, então continue. Essa parte de conhecimento e autoconhecimento que eu falava, tu deve ser essa pessoa, né? Então, vem e traz ela, porque daí vocês dois vão poder depois conversar sobre isso e até mesmo fazer alguns outros novos acordos no casamento, por que não, né? É justamente assim que as coisas melhoram, tá? Se vocês dois tiverem ouvido tudo que a gente vai abordar, perfeito, tá? Obrigada por essa contribuição, Eduardo, foi muito bom eu lembrar disso. E quando a gente fala de ego, gente, é muito isto, né, de que a gente sempre lembra de uma pessoa que nos incomoda. Vou usar o termo incomoda, mas vocês vão entender, né? É meu chefe, minha mãe, meu filho. Só que, o que aquela pessoa também tá querendo me mostrar? Aquela pessoa tá na minha vida para também fazer eu aprender alguma coisa. E é isso que a gente precisa perceber, né? Gratidão, Eduardo, excelente contribuição, tá? Então, gente, vou convidar vocês agora a fechar os olhos. Toma 3 respirações profundas e lentas. Deixa o ar entrar e sair livre. Vai sentindo o teu corpo. Vai soltando os teus braços, ombros, maxilar. Vai respirando, sentindo a tua presença agora, aqui. Onde você estiver, sentado, deitado, até mesmo talvez dirigindo, o que você estiver fazendo se você não pode parar. Mas sinta a sua presença. Respira lento e profundo e conecta com seu coração. E neste momento, faz agora criar no seu peito uma grande bola de luz branca, muito intensa.
E esta bola de luz cresce, 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 te conecta com todo o planeta Terra. Todas as pessoas, a natureza, todo o planeta. E lá do alto, do 7º plano da existência, vem uma luz. Essa luz verde começa a entrar pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu coronário, entrando no seu cérebro, tomando conta de toda a sua glândula pineal, trazendo consciência. Passa pelo seu chakra frontal, entre as sobrancelhas, passa pela sua garganta, vai descendo ao seu cardíaco. Essa luz verde vai tomando conta de todo o seu corpo, de cada célula. E cada célula sua que vai se fracionando também vai ficando com essa luz verde. Por menor que seja. Essa luz toma conta de todo o seu abdômen, chakra sexual, básico, coluna vertebral, pernas, pés. Todo o seu corpo está inundado com essa luz verde. Eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é, que nos traga com esta luz a consciência mais elevada de quem nós somos, de como nós podemos evoluir, como nós podemos melhorar, ser pessoas melhores, através dessa centelha divina de amor do nosso coração. Respira profundo e sente no teu coração que aquela luz branca do início vai se misturando com essa luz verde. Elas vão se juntando, a luz branca com a luz verde. E você vai sentindo no seu coração um incrível amor, uma incrível tranquilidade. Vai respirando. Criador, é comandado que agora, neste momento, traga para cada uma das pessoas que está aqui, cada uma das pessoas que vai assistir esta live depois, o que ela mais necessita neste momento no seu coração. Respira profundo e sinta o que você, como pessoa única, necessita e o Criador agora está te dando, já está disponível para você. Respira. Sinta essa luz verde entrando de novo pelo topo da cabeça, trazendo exatamente o que você, como centelha divina única, precisa. E vai tomando conta de todo o seu corpo, também do seu corpo mental, emocional e espiritual. Respira, se apropria desse sentimento que é único agora para você. Respira bem lento e profundo. Vai mexendo o seu corpo devagar, os seus pés, mãos. E vai voltando aos poucos e quando quiser abrindo seus olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão, por favor. Gente, quem tá chegando aqui no Insight Timer, gratidão. O Eduardo a primeira vez, a Tânia já tá aqui comigo há algum tempo. Sou teacher aqui no Insight Timer, segue lá, tem vários áudios, tem meditação, tem, enfim, bastante conteúdo. Aqui no Instagram também, tá? O link tá no link da bio do Instagram, o workshop, tá? Um valor super acessível para todo mundo participar. Vai ser dia 22, vai estar incrível, certo? E o bom é que fica gravado, então, principalmente a parte da reprogramação, eu quero que as pessoas fiquem ouvindo, porque olha, eu falei, a gente vai trazer crenças lá dentro da barriga da mãe, né?
Quantos anos a gente está vivendo nessas crenças? Não é ouvir uma vez só que a gente precisa, né? A gente precisa ouvir várias vezes para reprogramar. Então, por isso que vai ser legal, porque vai ficar gravado e você pode ouvir. Até mesmo dormindo, pode ouvir que funciona, tá? Gratidão, Eduardo. Gratidão, Andressa. Gratidão, todos vocês que estão aqui. Toda quarta-feira que vem eu vou continuar falando sobre o ego, mas aí vai ser nos relacionamentos, tá? Espero vocês, 8h30 da manhã, Brasil, 12h30 aqui de Portugal. Beijo no coração, gratidão, fiquem com Deus, até a próxima.